Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe, um programa especial. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o nosso colega Dito, colunista do Jornal Diário, e também a professora doutora Cláudia Vilagra Marques, que é professora na PUC em São Paulo. A gente vai até falar sobre quais disciplinas, mas a gente percebeu ao longo do papo que direito internacional é a praia, né? É o foco, né? É uma área que eu gosto muito, de direito internacional, e ele, na verdade, se subdivide em várias outras, né? Então, ele tem o que a gente chama de direito internacional público, que é a relação entre os países, direito internacional privado, que é a questão dos estrangeiros, os brasileiros fora do país e os estrangeiros aqui, então para resolver esses assuntos, empresas também, e tem o comércio internacional, aí bastante empresarial, maior parte, essas relações, os contratos e tudo mais, aquela parte de importação paralela que eu estava falando agora há pouco, também está dentro disso. Sobre aquele tema que a gente ainda estava falando no primeiro bloco, hoje qual o destino dos brasileiros de forma que você falou? Ilegal, Estados Unidos, Portugal e as consequências disso? O brasileiro tem um foco especial pelos Estados Unidos e pela Europa, sendo assim uma boa parte tentando entrar através de Portugal, porque é uma língua familiar, então muita gente parte para Portugal e alguns outros para outros países, Inglaterra, França, Alemanha, mas Europa e Estados Unidos são os principais buscados, né? Só que muitas vezes a pessoa não faz as coisas corretamente, né? Não busca o visto, não coloca todas as questões necessárias para a entrada no país, e aí gera alguns problemas que a gente tem visto ultimamente com a questão do Trump, né? Na questão daquelas pessoas que entram ilegalmente no país. Então, um problema complicado com relação às crianças. É a história do muro, né? A história do muro. Mas assim, México, o muro, né? Na verdade, já é uma história mais antiga, né? Então, a própria Clinton já tinha isso. Mas ele ressuscitou e falou, e vai fazer, né? Primeiro que o México ia pagar. Tinha, assim, foi mais ou menos uma bravata de campanha, né? Isso daí, né? Sim, é verdade. Mas tinha um público interessado em ouvir isso. Tem. Na verdade, existe um problema de... E ali é o fluxo maior, né? Buscando trabalho. Né? Então, na verdade, muita gente vai para lá, mexicanos, porque tem a facilidade de estar do lado, mas brasileiros também, muitos brasileiros, entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Recentemente, a história das crianças, né? Exatamente. Como a gente comentou aí, até falou, chocou aquela foto e tinha brasileiros lá, né? Brasileiros também. Ele voltou atrás dessa situação, né? Sim, precisou, mundo, né, ficou chocado. Mas ainda estamos com uma certa dúvida, porque várias crianças não foram devolvidas para as famílias ainda, apesar da regra que ter colocado. As más línguas falam que algumas eles nem sabem para quem devolver exatamente, né? Mas a gente não sabe com certeza se é isso. Então... Doutora, a gente tem aí na mesa mais obras, né? E pegando o gancho ainda sobre esse tema de refugiados, terrorismo, tem um outro livro, né? Que é esse, A Violência contra Meninas e Mulheres no Mundo, também é decorrência desse... Exatamente. Na verdade, eles fazem parte de um projeto que eu desenvolvo na PUC, que é chamado Projeto Itamaraty. Então, ele é um projeto, na verdade, que começou com alguns alunos me pedindo auxílio para prestar o Itamaraty, porque a prova do Itamaraty é muito difícil, cai direito internacional, mas eles queriam, então, que ajudasse. E, através desse projeto, comecei a ajudar fora de horário de aula, os alunos que estivessem interessados, e aí, subsidiando com isso, os estudos e tudo mais, foi passando o tempo. Há uns 3 anos atrás, surgiu a ideia de publicar alguns trabalhos dos alunos selecionados. Conteúdos maravilhosos. Né? Conteúdos maravilhosos. O primeiro, então, foi o terrorismo e refúgio. Né? Alunos, então, porque como eu também tenho a matéria de terrorismo, já dei refúgio também lá na PUC, são temas que são, assim, bastante comuns ali dentro. Então, e todo mundo se interessa, na verdade, né? Mesmo quem não era meu aluno, escreveu e entrou no livro, tudo. E aí, assim, colocamos desses 2 primeiros, agora estamos montando um sobre meio ambiente e direito, também é um outro tema, então cada vez a gente coloca um, e na verdade essa violência contra meninas e mulheres no mundo teve a intenção, veio do terrorismo, porque a gente
recebe muita notícia daquelas, do que infelizmente acontece nessas guerras, de estupros coletivos, de formas então de casamento infantil, de entrar, então eles entram nos vilarejos, nas cidadezinhas, praticando as maiores violências, e uma das grandes é contra as mulheres, que assim, os homens saíram para lutar, digamos assim, a maior parte, ou já foram mortos mesmo, né? E as mulheres acabaram ficando com as crianças e os idosos, e aí a maior violência. Então daí surgiu esse segundo livro sobre a questão das meninas e mulheres. Então tem assuntos bastante interessantes, como por exemplo essa questão das meninas, do casamento infantil, que em algumas culturas é aceito, plenamente aceito, né? Então existem dados da ONU que assim, a quantidade de casamento, porque a menos de 18 anos é considerado casamento infantil, né? Que são aos milhões, em torno de 5 milhões de casamentos infantis acontecem todo ano. É muita coisa. Esse casamento infantil seria esse nosso aqui no Brasil, de meninas que casam 13, 14 anos? Também porque muitas vezes, então, levados a gente fala que está lá longe, mas não está tão longe. Isso. Aqui eu explico para os meus alunos que isso também tem. Então, a partir do momento em que a família coaduna com aquilo, a família aceita, autoriza, e muitas vezes a gente fala, mas os dados é proibido, não consegue o papel, não consegue fazer o casamento como em outras culturas, eles casam realmente com cerimônia e tudo. Aqui, muitas vezes não casam, mas quando temos uma criança de 12, 13 anos, com outra criança, às vezes de 16, 17, isso é um casamento infantil. O que é um pouco mais grave ainda é quando nós temos uma criança com um adulto, né? Então, que é o caso desses acontecidos, né? Por lá. Então, mas tem culturas, né, que aceitam, né? Tem culturas que aceitam. Existe um trabalho muito grande da ONU, através da Unicef e tudo mais, para tentar, muitas vezes, até mudar isso nas próprias culturas, né? A África, por exemplo, tem o Oriente também, mas muitas que facilitam isso, né? Permitem que o homem tenha várias esposas, que se casem com meninas, às vezes de 10 anos, e teve já casos de meninas morrendo na lua de mel. Porque não estavam preparadas, o organismo não está preparado ainda para aquilo. É uma violência, E a pesquisa feita pelos alunos? Resultou nesse livro, com textos de vários alunos, coordenado então por mim, mas com muitos textos bastante interessantes, né? Cada um colocando, e eu falo assim, que na verdade aqui o importante era cada um colocar o seu ponto de vista, que eu não estava ali fazendo uma correção, digamos assim, jurídica. Eu não estou apontando quem está certo, quem está errado, quem está defendendo A ou B. Todos esses livros têm uma questão de justamente os alunos poderem opinar com a sua opinião. Posição sobre o tema. E quanto tempo levou para ser desenvolvido esse trabalho? Olha, eles acabam levando mais ou menos quase um ano, porque assim, entre você propor para os alunos, porque é uma coisa completamente assim, voluntária. Então você propõe para os alunos, eles vão ter que estudar fora do horário de aula, né, porque são temas diversos, tem que fazer uma pesquisa, e aí desenvolver um texto, eles vão mandar o texto para o projeto, eu com algumas outras pessoas vamos analisar o texto, a gente muitas vezes devolve o texto para retoques, né? Então o texto não está suficiente ainda para ser publicado, outros até são tão bons que merecem publicação direta. E, enfim, aí depois disso a gente vai atrás do patrocínio, que é uma outra coisa que você sabe que é complicado, né? Uma publicação não é barato. Não é barato. Para um trabalho assim, né? Exato. Qualidade assim. Quando, não, mas veja, quando nós temos alguns livros de professores renomados, as editoras brigam por eles, né? De pós-graduandos, que eu também coordeno vários trabalhos, já é um pouco, assim, já não tem essa participação das editoras correndo atrás. Então, é uma coisa que muitas vezes tem que ser bancada. E dos alunos, então, é uma inovação que, assim, não talvez o país não estivesse pronto, mas, assim, a intenção do projeto é justamente estimular que o aluno estude, escreva, desmistificar a questão da escrita. Esses livros também são publicados, eles ficam online, então tem a opção da pessoa comprar e baixar o livro.
E é bastante interessante porque hoje em dia as pessoas jovens praticamente só leem online. Eu ainda gosto do livro em papel. Eu não vou falar nada, eu também gosto. Mas é uma cultura que está caindo, né? Tá se perdendo. E assuntos interessantes, né? Uhum. Assuntos interessantes e principalmente, talvez não importante para as editoras numa questão profissional e econômica, mas interessante para quem quer uma leitura, um conhecimento específico, né? Mais do que informações, de temas, uma né? boa provocação para a sociedade, um tema desse, por exemplo, que muitas vezes é uma realidade que muitos desconhecem, né? Exatamente. E assim, eles têm o trabalho de pesquisa, então assim, eles foram atrás disso, procuraram suas fontes e tudo mais, e desenvolveram um pensamento. Então, assim, é muito interessante, porque até a crítica, ele teve que posicionar-se a respeito da crítica. Então, assim, se ele é contra o casamento infantil, se ele é a favor, porque, assim, ali, inclusive na PUC, a diversidade é muito grande, né? Uhum. E tem pessoas de várias etnias, de várias culturas. Então, eles têm que defender. E é bastante interessante, porque eu acho que é uma coisa que o país precisa fazer é incentivar com que as pessoas pensem. Estamos vivendo um momento complicado. Infelizmente, né? Infelizmente a intenção é sempre fazer com que as pessoas não pensem. Então, dar tudo mastigado, não provocar essa questão, até por uma conveniência política. Infelizmente, a gente tem isso, né? E a capa, a gente vai colocar a imagem para vocês de casa ver, a capa é muito emblemática desse livro aí, né? Aqui eu tenho uma foto até aqui da Maria Dulce Ribeiro, aqui de Tupã, ela que nos cedeu essa foto gentilmente. Eu achei bastante interessante, porque é um ursinho machucado. Né? Então, para mostrar que aquilo ali... porque, na verdade, no começo ele era para ser só contra meninas, né? E depois que acabou gerando também para entrar com a violência contra as mulheres. Então, algumas culturas têm, enfim, algumas coisas já contra as meninas desde cedo, né? Então, foi bastante interessante. E a gente tem outras obras aí, vamos falar um pouquinho. Nós temos aqui. Eu tenho feito esse trabalho, então, de coordenar obras. Pelo projeto Itamaraty, ou sim, não? Na verdade, o projeto Itamaraty é mais com os alunos, né, exatamente. Da graduação. Mas acabei ficando envolvida com vários outros que publicamos, então, professores da PUC, assim, a PUC tem um incentivo bastante importante para que as pessoas publiquem. Na verdade, é uma das maiores, das universidades que mais publica textos e que mais doutorados tem tido nos últimos tempos. Que ótimo. Então, a questão da publicação. E aí a gente teve, enfim, vários textos de professores, então a gente teve uma coletânea de professores da PUC, alguns livros, por exemplo, como o Roque Carrasa já escreveu para a gente. Esse Direito Tributário. Direito Tributário. Aqui a gente teve Cláudia Perry, a gente tem Orlando Bortolai, Fábio Costa Couto, muitos professores, enfim, publicando as suas obras. Então, e a gente tem também uma publicação de Oswaldo Peregrina, de obras de pós-graduandos. Então, pessoas que fazem mestrado e doutorado também tem essa questão de publicação. Primeiro, que é uma exigência mesmo, e segundo, que faz bem para a pessoa, para o seu próprio currículo. Então, a gente engrandece o currículo com essas publicações. Mas vai falando títulos para nós. Tá bem, vamos lá. Uma das coleções chama-se Sede Sapiência, né? Então, a Sede do Saber, tá no volume, já está sexto vendendo, eu estou organizando o sétimo agora. Olha, que legal. E desde do primeiro você tem organizado? Desde o primeiro. São duas coletâneas, então, os temas de direito brasileiro e internacional. Essa daqui foi sendo uma coletânea de nomes em latim. Então, tem interrogatio, colóquio, várias obras, foram 8 obras dessa coleção aqui, com professores da PUC. E essas daqui com pessoas que estudam mestrado ou doutorado, então, pós-graduandos. Imagina que interessantíssimos textos, né? É uma delícia, na verdade, assim, eu acabei ficando tão encantada com isso, porque você se atualiza
sem querer. Na verdade, você está lendo para saber se entra ou não na obra, se você pode fazer isso, colocar. Então, você acaba entrando numa série de assuntos que não são exatamente o seu. Por exemplo, eu tive que ler todas essas obras de tributário. Eu li, por exemplo, do Oswaldo Peregrino, Novos Tipos Familiares em Face da Lei em Vigor. Ele falando, então, das novas formas de família. Então, as famílias em que tem 2 pais ou 2 mães, são, enfim... Vive-se um momento hoje disso muito interessante. E aí ele explicando tudo isso, esses conceitos e tudo mais, que são áreas que, na verdade, eu não teria lido se não fosse por essas E o interessante da publicação, porque às vezes a pesquisa ela fica restrita à academia e com a publicação ela ganha a sociedade. Exatamente. Esses livros são todos depois disponibilizados na Amazon. Então, até internacionalmente as pessoas compram, né, fazem download, porque aí é baratinho, $1, $2. Assim, a pessoa... Puxa, que legal. Exatamente. E desse doutorado, vai vir alguma publicação? Olha, eu gosto de publicar o que é dos outros. Eu sou um pouco tímida para mim. Mas acabei, enfim, já publicando alguns textos, mas possivelmente vai se tornar uma obra assim publicada, até porque meu orientador é bastante exigente, o Marco Antônio Marques da Silva, é um desembargador de São Paulo, bastante conhecido e tudo. Então, eu acho que ele vai me fazer isso. Eu tento fugir. Doutora, o direito nunca teve em evidência como no momento atual do Brasil, né? E aí você vê várias vertentes, né? Um contra, a favor e tal. Como é que a senhora avalia isso hoje, o papel do judiciário, a questão do direito sendo discutido na mídia? Até que ponto há qualidade nessa discussão ou há superficialidade, né? A gente está, como eu tinha falado antes para você, a PUC tem algumas matérias específicas, por exemplo, terrorismo e refúgio, né, que é uma que eu dou, e uma outra professora vai dar, por exemplo, no curso de jornalismo esse semestre, a judicialização, então, do poder judiciário, assim, transformando então tudo em jurídico, transformando tudo em litígio. Olha, eu acho que a gente vive um momento bastante importante, porque o nosso povo está aprendendo a se expor mais, a defender os seus interesses, porque assim, a gente não é que a gente não tinha, a gente tinha até a década de 40, 50, 60, né? Mas depois foi diminuindo assim, o interesse das pessoas pelo momento político, né? E eu acho que é importante as pessoas voltarem. O que é perigoso é o judiciário se tornar a válvula de escape, então, para todas as questões. Né? Isso acaba fazendo com que ele trabalhe além do desejado e aí sobrecarregado. Aí as decisões não saem. Que está acontecendo, né? Eu até recebi num desses grupos que eu faço parte de WhatsApp de professores lá, uma brincadeira agora naquela questão do domingo, né? O país que eu quero para o futuro, né? Uma brincadeira com a Globo. E aí um grupo falando assim, alguém falando, o país que eu quero para o futuro é que o meu processo ande em primeira e segunda instância no mesmo dia, inclusive no domingo. Então, assim, porque é uma coisa que não, você leva anos, você leva 2, 3 anos. O desembargador, teve o presidente da comissão. Sim. E a própria ministra do Supremo também, todo mundo de plantão, num domingo trabalhando. Todo mundo, exatamente. Assim, o plantão até existe, né? Assim, na verdade. Mas, assim, não é tanto, não é para ter esse tipo uma agilidade, com tanta gente presa inocentemente, com tanta gente já cumprida suas penas. Porque o plantão é para uma emergência, né? O plantão é para uma emergência. Por exemplo, você conseguiu uma autorização de uma cirurgia de uma pessoa que está morrendo, e o plano não autoriza, alguma coisa assim, né? Então, uma prisão até que está sendo feita, mas completamente ilegal. Mas o ideal seria que o nosso Poder Judiciário andasse mais rápido, não digo que no mesmo dia. Até porque as decisões precisam amadurecer, né? Isso que é o problema. Você vê que o próprio Supremo hoje em dia, a pauta da Globo News,
praticamente é o Supremo que está decidindo. Todo dia eles têm parou para decidir uma em específico. Exatamente. Né? E uma pena que, na verdade, como a gente parou para assistir a Copa, a gente não viu muita coisa que foi decidida nesses dias. Muita coisa que foi feita na outra Copa. Não, nesses dias foi solto um monte de gente. Outras Copas. Não só a última, a Copa de futebol tinha outra Copa acontecendo no paralelo. Terrível, né? Terrível. Mas assim, acredito em função do Brasil ter sido desclassificado, voltaram as atenções. Voltaram as atenções no pleno domingo, aí você vê a cobertura da imprensa em cima e tal. Mas nós estamos nesse assunto ainda falando do judiciário. É verdade. Eu queria só aproveitar para falar só sobre uma última vertente do projeto Itamaraty que a gente faz. A gente incentiva os alunos até a participar de competições internacionais. Na verdade, eu participei, inclusive como juíza, né, de uma parte de uma disputa internacional que teve aqui com os alunos brasileiros de várias universidades do país, não todas, foram umas 20, ali em Santa Catarina. E aí duas faculdades se destacaram, se não me engano esse ano foi a USP e a Universidade da Bahia, Federal da Bahia, mas assim, temos GV, tem a PUC, tem várias que fazem parte, e é uma disputa que inclusive depois a gente vai participar, a segunda parte é internacional. Então foi nos Estados Unidos, eles tendo que disputar um litígio em inglês. É muito interessante, a gente apoia os alunos, ajuda em montar um caso, então eles têm que fazer como se fosse um processo judicial aqui, eles fazem um processo em inglês e defendem, então eles vão lá na frente, na tribuna, como acontece nesses seriados que a gente assiste, com a palavra para defender, e os professores sentados como nós, fazendo perguntas como se fossem juízes sobre aquele determinada causa. E eles têm que estar prontos para responder. É muito interessante. Então, assim, o projeto tem esse vínculo para incentivar o estudo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Muito importante nos dias de hoje. Não tenho dúvida. Olha, eu vou ter que dar uma notícia, né? Que infelizmente nós estamos já com o tempo. Não passou tão rápido e vai ter que ficar o convite aqui para um próximo programa, para voltar. Porque um outro tema, né? Vários, mas foi muito interessante assim, poder abordar aqui na TV Câmara temas como esse, dos refugiados, terrorismo, e conhecer principalmente também a história, né, da doutora, que sirva também de exemplo e motivação para quem busca uma carreira de sucesso, e é uma pessoa aqui da terrinha, né? Da terra, agora está voltando, né? Está retornando. Exatamente. Agora ela está num vai e vem. Vai e vem, né? Capital paulista. E para lembrarmos também que nós estamos aqui diante das câmeras, mas atrás dela está a filha da Cláudia, Maria Luísa, linda, maravilhosa, que ela falou que vai fazer o que mesmo? Agora ela ainda está numa fase de mudança de ideias. Mas já tem alguma coisa aí, né? Veterinária, exatamente, estava na veterinária. Ela já trabalhou com a escola que ela estudava em São Paulo, a Carlitos, tem um projeto de cinema, né? Então ela já participou da Já vocês vão assistir o documentário da Maria Luísa. Exatamente. Olha isso, uma gata que, se você quer conferir o que eu estou dizendo, basta ver minha coluna, e ela está lá sempre dando prazer da presença. Cláudia, você é um sucesso, você é uma batalhadora, realmente merecedora desse sucesso. Seja sempre bem-vinda à tua casa, que Tupã é tua casa. Verdade. Todo mundo gosta de sua família, de vocês. E agora, com mais tempo em Tupã, que você possa contribuir com essa sua experiência e nos enriquecer com suas sabedorias. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, agradeço estar aqui com pessoas tão gostosas de conversar e falando, enfim, de uma coisa que eu sou muito animada, como vocês puderam ver. Mas muito obrigada, então, a todos e aos telespectadores também. Tá certo, vai ficar o convite para um próximo programa. O tema dito já é de casa, também a gente agradece aí por também participar, enriquecer aí
esse programa, o TV Câmara Recebe, e a doutora Cláudia, para nós foi um prazer recebê-la aqui. Com certeza cumpriu o papel da TV de estar levando informação para a sociedade, reflexão, né? São temas que a sociedade precisa refletir, que é um tema global, né? Atual. Muitas vezes que em Tupã, refugiados, nós não temos esse problema em Tupã, mas isso envolve o Brasil. Quando fala previdência, vai afetar você aí de casa. Então, é muito interessante, a gente faz o convite para que a doutora volte aqui para falar desse doutorado aqui. Isso aqui já está o convite aqui feito. Com prazer. A senhora vai estar com muitas informações com a pesquisa aí, então fica o convite para voltar aqui. A gente agradece, viu? Obrigada. Muito obrigado. E também a gente agradece você aí de casa que acompanha a TV Câmara. Continue com a gente, a TV Câmara, um canal a serviço da população.